Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos começar mais um episódio do Minuto de Pequim. Bora lá? Eu só fui me dar conta recentemente de que nós nunca fizemos um vídeo sobre as relações entre China e América Latina. Surgiu essa questão quando nós fizemos uma enquete no Twitter sobre assuntos que deveriam ser tratados aqui no programa, no programa Socialismo do Século XXI. E aí caí em si que, a gente falamos da Argentina, falamos de Cuba, falamos até da Venezuela em um dos programas nossos, né? E nós nunca falamos das relações entre China e América Latina como uma totalidade, né? Então, hoje aqui nós vamos fazer essa análise muito rápida aqui de 10 minutos sobre o que eu acho sobre essas relações, né? E, em primeiro lugar, a gente tem que perceber que a América Latina ela é um continente fundamental no mundo. Alguns exemplos aqui, tem três dos maiores países em extensão territorial do mundo estão na América Latina: México, Brasil e Argentina. A América Latina tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Um país da América Latina detém as maiores reservas de petróleo do mundo, que é a Venezuela, e o Brasil, se não me engano, é a quinta maior reserva de petróleo do mundo. Ou seja, do ponto de vista energético, é altamente estratégica a América Latina. Além do mais, a agricultura de maior produtividade do mundo é a brasileira. Não somente a agricultura, né, mas a própria pecuária também brasileira é de altíssima produtividade, né? Assim como da Argentina, né? E a América Central, por exemplo, que a América Latina, parte da América Latina, aliás, toda a América Central também é América Latina, o México é a América do Norte, mas ela é América Latina também tem seus atrativos estratégicos que vão além da questão de comercial em si. A própria localização da América Central ela é ultra estratégica, né? E o Caribe, com, por exemplo, Cuba, por exemplo, que é uma região que é um país que tem que apesar de ser muito pequeno, tem uma relevância internacional muito grande, dado o bloqueio que ele sofre, né? E o fato dos países, quando querem provocar os Estados Unidos, acabam que usando, no bom sentido da palavra, Cuba como parte disso daí. Um outro ponto que eu gostaria de trazer é que existe uma teoria chamada o elo débil do imperialismo, né? Ou seja, aquele elo da cadeia que é a parte mais débil do imperialismo, descoberta por Lenin, e esse elo débil da cadeia é a América Latina, o imperialismo. Ou seja, é por aqui que as coisas deverão acontecer com maior intensidade e nível de luta de classes no âmbito internacional, no futuro muito próximo, né? Tanto aqui quanto a Ásia quanto a África, mas aqui com mais intensidade por conta da nossa proximidade com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, todos sabem, nos veem como extensão do território deles, né? Então, essa é uma questão que é fundamental para entender o grau de intensidade e o grau de possibilidades de conflito que tem as relações entre China e América Latina. Quando eu falo conflito, conflito de interesses com os Estados Unidos, né? Ou seja, a China está se metendo quando ela passa a ser o maior parceiro comercial de vários países da América Latina. Evidentemente que ela está colocando a mão em um vespeiro que não é qualquer coisa. Os americanos enxergam a América Latina como parte do território deles. A América Latina foi a região do mundo, por exemplo, na década de 90, onde a violência neoliberal ocorreu de forma mais acentuada. Quando eu falo violência neoliberal, estou me referindo às experiências de neoliberalismo na América Latina, né? Isso do México até a Terra do Fogo, assim, houveram experiências simplesmente calamitosas, assim, de neoliberalismo, né? Tem um filme argentino que trata da época do Menem na Argentina, chamada Memória del Saqueo, que fala sobre a Argentina, o que ela era antes do neoliberalismo, né? E o que se tornou a China antes da ascensão dos Kirchner ao poder na Argentina. Ou seja, a Argentina passou a ter milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, coisa que eles nunca imaginaram que os acometeriam. Sem falar no Brasil de Fernando Henrique, agora de Bolsonaro. A Venezuela nem se fala também. A Bolívia, que teve aquela questão da privatização da água. Ou seja, tem muita coisa assim que aconteceu na América Latina que são horripilantes do ponto de vista do neoliberalismo. Existe um livro que eu gostaria de indicar a vocês que trata também dessas questões, chamado Confissões
de um assassino econômico, em que ele fala dessa máfia internacional que os americanos representam, né? E como que ela atua no mundo, ou seja, com assassinatos, com isso, com aquilo, e vendendo pacotes de austeridade, como foi no caso da América Latina, né? Ou seja, prometendo mundos e fundos em troca da abertura comercial, em troca da abertura da conta de capitais, em troca praticamente dos processos de soberania construídos por países como Brasil, Argentina e México, que foram países que conseguiram êxitos em processos de substituição de importações, de industrialização por substituição de importações. Pois bem, evidentemente que tudo isso acontece na América Latina, isso causa revoltas populares, causam reações e que levam a uma onda de governos progressistas na América Latina. E é nessa onda de governos progressistas, que começam com Hugo Chávez em 98 e vai até Lula, por exemplo, Rafael Correa, Evo Morales, Tabaré Vázquez, ou seja, uma série de governos progressistas da América Latina, é que existe essa reaproximação da América Latina com a China, porque também coincide com o aumento das necessidades chinesas de commodities agrícolas, commodities energéticas e assim por diante. Então, em grande medida, a América Latina, a China, ela passou a ser um mercado alternativo para os produtos, para as commodities latino-americanas, né? Então, a América Latina passou a ter um certo poder de escolha em relação ao comércio internacional, né? Fortaleceu-se muito o comércio sul-sul, que é representado por África, América Latina, China e Índia, né? Agora, a grande questão que nos coloca é o seguinte, né? Aliás, abrindo parênteses, né? O apoio que a China dá para a Venezuela e Cuba, por exemplo, é algo a ser salientado. Vou dar um exemplo aqui, que a Venezuela, a China, desde 2007, ela tem posto, sob forma de empréstimos em troca de petróleo, mais de $1 bilhão por mês na Venezuela. É evidente que dificilmente eles vão receber esse dinheiro, mas é um case esse, ou seja, a China, ela praticamente bancando muitos programas na Venezuela, né? O bairro adentro, por exemplo, tem muita grana chinesa nesse projeto. E o caso de Cuba, por exemplo, que é um apoio que vai muito além do moral, mas também já está rolando um grande entrelaçamento econômico, inclusive com Cuba entrando na nova Rota da Seda, como já dissemos aqui, e a Argentina no mesmo caminho. Qual que é a questão que nós temos que fazer assim, diante dessa complexidade que existe nas relações entre China e América Latina? A forma como essas relações se dão hoje são boas para a América Latina ou são ruins? Eu respondo da seguinte forma: no geral, são boas, mas no longo prazo pode redundar em uma nova forma de dependência, ou seja, não estou aqui para defender a presença chinesa na América Latina, para achar que isso é mil maravilhas. Eu acredito que a América Latina os dirigentes latino-americanos têm uma visão muito pouco estratégica do que seria o processo da necessidade de processos de industrialização. Isso inclui alguns dos governos populares. Eu acho que o caso da Bolívia é um caso interessante nesse aspecto, porque o Evo Morales e os seus companheiros têm uma visão mais estratégica do que significa o processo de industrialização, por isso que a Bolívia cresce a participação da indústria no PIB muito mais do que os outros países da América Latina, mas a América Latina, ela está, em certa medida, reproduzindo outro tipo de dependência. Evidentemente que é muito melhor você ficar, entre aspas, dependente do mercado chinês do que depender do mercado americano, que não tem muito a nos oferecer, muito pelo contrário, o que os americanos têm a nos oferecer é muito pouco, ou seja, a América Latina precisa de investimentos produtivos, precisa de investimentos em infraestruturas, e o único país do mundo que está se dispondo a fazer isso na América Latina é a China, né? Ou seja, essa integração física da América Latina, quem vai acabar fazendo é a China, e quem deveria fazer é o Brasil, na minha opinião, mas isso é uma outra história. Mas eu acredito que nós deveríamos ter uma relação em bloco com a China, América do Sul, América Latina, e uma visão mais estratégica, ou seja, nós colocamos os termos das negociações em torno de comércio, em termos de investimento, em outro patamar. Nós não podemos nos contentar com venda de commodity para a China, isso não nos interessa, até porque a China, por exemplo, ela pode, por exemplo, elevar a produção de soja interna dela e diminuir a dependência que ela tem do Brasil, que a tendência que eles têm a tendência dada pelos chineses. Ou então aumentar as compras de commodities africanas e sair, por exemplo, essa ferrovia ligando o Xinjiang ao Paquistão via Afeganistão, o que vai baratear muitas commodities africanas para a China. Então, a América Latina fica literalmente com a mão na brocha
em uma relação em que ela acaba se fazendo a escolha, ou seja, não é a China que determina isso para nós, portanto não existe o imperialismo chinês na América Latina, existem várias contradições nessa relação, mas imperialismo é outra coisa, mas eu vejo que nós temos que ter uma visão mais estratégica dessas relações, e que indica muito bem o rumo dessas relações é a República Islâmica do Irã, que fechou um grande acordo com a China de fornecimento de petróleo por 25 anos, em troca de investimentos produtivos em infraestruturas, ferrovias, metrô em Teherã, unidades produtivas, ou seja, trocou óleo por industrialização, por tudo no português, claro. Isso é algo muito estratégico. Isso é reverter a tendência à deterioração dos termos de troca, que é uma tendência descoberta por Raul Prebisch, que foi um economista argentino. E também a Etiópia vai no mesmo caminho, o Paquistão vai no mesmo caminho, porque a China tem uma capacidade muito grande de se adequar a projetos nacionais autônomos, né? Então, acredito que nós temos que observar as relações entre China e América Latina nesse contexto que eu estou colocando aqui. Não precisa concordar comigo, evidente, mas atendendo a pedidos e me tocando, eu venho aqui fazer esse relato, na minha opinião, sobre as relações entre China e América Latina. Eu vou ficar por aqui. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Eu ganhei essa camiseta aqui de um amigo da bateria da grandiosa Mocidade Independente Padre Miguel, e eu fiz questão de usá-la hoje para homenagear essa escola de samba, essa grande bateria, que a bateria de Mestre André é famosa, foi a primeira bateria que inaugurou as chamadas paradinhas, né, no Carnaval do Rio de Janeiro, no Carnaval do Brasil, né? E é uma escola de samba que eu tenho o máximo respeito, e principalmente a bateria, né, que é uma bateria maravilhosa, né? Então faço aqui minha homenagem à Mocidade Independente, com essa camisa que eu ganhei da bateria, e enfim, tô aqui para falar um pouco, chegando um pouco próximo do Carnaval, vou ficando mais empolgado com essa festa que eu amo muito, né?